Imagina a seguinte situação. Você e o seu grupo decidem que o caminho mais rápido para chegar em um castelo é atravessando uma floresta. A princípio, a floresta é conhecida por ter alguns perigos, mas nada demais. Vocês viajam no primeiro dia, o mestre rola uns dados, nada acontece. No segundo dia, o mestre rola mais alguns dados, nada acontece. E então, no terceiro dia, o mestre rola os dados, dá um sorriso para vocês e avisa: vocês encontraram um covil de um dragão verde ancião. O problema é que vocês são apenas um grupo de terceiro nível de aventureiros. Bem, no AD&D, isso era algo nada incomum de acontecer, porque a construção de encontros no AD&D era bem diferente da construção de encontros na quinta edição. Vamos ver hoje como é que são as diferenças para a construção de encontros em cada uma das edições, como que eles são feitos e o que há por trás da ideia que traz a nostalgia das edições antigas. Então vamos lá, comigo, rola aí! Então galera, vamos lá, né? Estou aqui com o Fantasy Grounds aberto para mostrar para vocês as diferenças na construção de encontros na quinta edição de Dungeons & Dragons e na segunda edição de Dungeons & Dragons. E por que, mais uma vez, a segunda edição acabava sendo mais mortal. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer de 3 vídeos, tá? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a construção de encontros, ensinando inclusive como construir encontros para D&D, quinta edição, e para AD&D. Depois, eu vou fazer um vídeo mostrando um material maravilhoso chamado a Ecologia de Elminster, né? Uma caixa de AD&D que eu tenho, que é muito legal, que vai mostrar para vocês bem claramente, de forma muito exemplar, como é que eram os encontros na segunda edição. E por fim, eu vou fazer um vídeo utilizando o Fantasy Grounds, onde a gente vai comparar, como é que eu vou falar isso, né? Fazer um experimento científico de como que o encontro se resolvia, né? Então vou construir encontros mais ou menos parecidos, mais ou menos equilibrados para a segunda edição e para a quinta edição, seguindo as regras da segunda edição e seguindo meio que as regras da quinta edição. E a gente vai simular esses encontros com 4 personagens no nível ali que a gente ainda vai determinar, para ver quão mortal ou quão difícil de fato é o encontro de acordo com aquilo que é esperado pelos livros, tá? Vamos começar aqui falando da quinta edição, né? Como construir um encontro de RPG, um encontro de D&D na quinta edição. Então aqui abrindo no livro do mestre, tá? Eu estou no Fantasy Grounds, então eu não tenho a página, inclusive a página ser em inglês. Isso aqui é o livro do mestre de 2014. Não é ainda de acordo com as regras de 2024, mas isso é algo que não mudou tanto assim, tá? Então quando a gente vai aqui no D&D quinta edição, para construir um encontro, uma coisa importante, né? D&D, desde a quarta edição, a palavra-chave de Dungeons & Dragons é balanceamento. Então sempre se busca balanceamento. As classes serem balanceadas, as raças serem balanceadas e os encontros eles serem balanceados. E o que é ser balanceado? É o mestre construir um encontro para gerar ali uma dificuldade pré-definida pelo mestre. Ele ser um encontro fácil, ser um encontro médio, ser um encontro difícil ou ser um encontro considerado mortal, tá? E como é que o mestre ele fazia isso, né? Tem alguns guias sobre quantos encontros difíceis, mortais, médios ou fáceis é esperado um grupo de aventureiros encontrar por dia, entre descansos longos ou entre níveis, ok? Que eu não vou entrar nesse detalhe aqui. O que eu quero é mostrar como é que é construído um encontro. E eu vou construir com vocês um encontro difícil, tá? Um encontro difícil, porque depois eu quero comparar no AD&D
o que era também um encontro considerado ali de médio para difícil. Vai ser nisso daí, médio para difícil. Então, no livro do mestre, lá no capítulo 3, né, sobre criar as aventuras, nós temos sobre criar encontros de combate. E o mais importante aqui é esta tabela, aonde ela funciona da seguinte forma. Nós temos aqui o nível do personagem e aqui a gente tem o XP equivalente de acordo com a dificuldade para o encontro. Então, por exemplo, para um personagem de 5º nível, um encontro fácil é 250 XP, médio 500, difícil 750 e mortal 1100. Tá? Se nós temos um grupo de 4 personagens, a gente multiplica este valor por 4. Então, o encontro médio para personagens de 5º nível, ele teria 500 vezes 4, que vai dar 2.000 de XP. E um encontro difícil aí vai ter 750 vezes 4, que vai dar 3.000 de XP. Estou calculando de cabeça, eu espero que esteja certo. Mas 3.000 de XP. Tá? Então, você parte daí. Quanto de XP que tem? E que XP é esse? Esse XP é o XP de monstros. Por exemplo, a gente vai construir um encontro com uma Vite, porque eu quero usar o exemplo lá que eu falei, né? Monstros que eram apavorantes e que não são mais, para vocês verem a mudança do AD&D para o D&D. Então vamos fazer um encontro com Vites, tá? As Vites têm 700 de XP. Logo, se você quer construir um encontro médio, que é 2.000 de XP, o que você faz é dividir 2.000 por 700 e vai dar ali entre 2 a 3 Vites, certo? Só que existe, quando a gente vai um pouco mais abaixo, existe uma questão no D&D que é chamada economia de ações. Bom, 2 Vites tem mais ações do que apenas uma Vite e tem menos ações do que 3 Vites, né? Afinal de contas, cada Vite faz 3 ataques de espada longa, podendo substituir pelo Life Drain, ok? Então, 2 Vites vão ter 4 ataques. E se eu botar 3 Vites, isso aumenta para um total de 6 ataques. O D&D tenta levar isso em consideração. Logo, se a gente vai aqui um pouco mais embaixo, o que ele vai falar é sobre isso aqui, ó, encontros, né, multiplicadores da dificuldade. Aqui é o número de monstros e o quanto que eu multiplico minha dificuldade. Logo, se 2 Vites dá 1.400 de XP, eu multiplico por 1,5, o que vai dar aí em torno de 2.100 de XP. Em torno não, né? Exatamente 2.100 de XP, tá? O que 2.100 de XP, se a gente volta lá em cima, faz com que 2 Vites para personagens de 5º nível fique um encontro difícil. Bom, tem um jeito mais fácil de fazer esses cálculos, tá? Você não precisa de papel e nada. Tem no D&D Beyond, a própria ferramenta da Wizards, tem lá uma calculadora de encontros que você pode utilizar para facilitar a tua vida. Ou, se for o caso, vamos ver aqui se aparece direitinho, online você tem, ó, isso aqui é uma ferramenta que eu uso, tá? Tá aqui o link, depois eu boto na descrição do vídeo esse link aqui, né? Uma ferramenta para calcular encontros. Então, basicamente, vamos pensar aqui, né? Eu tenho 4 personagens, número de personagens 4, nível 5, eu boto aqui calcular, ele vai calcular qual é o tanto de XP para encontro fácil, médio, difícil ou mortal. E agora vamos lá para as Vites, né? Então eu quero botar 2 Vites e o XP é 700. Calcular. Ele já vai calcular aqui direitinho, está aqui a dificuldade ajustada, 2.100, dizendo que esse é um encontro de dificuldade média, tá? Porque está aqui entre médio e difícil, mais perto de médio do que de difícil. Se eu boto 3 Vites, o total já sobe para 4.200. E aquele encontro que era médio, tá? Ele sobe, ele vai ficar difícil, mas ele já está perto de um encontro mortal. Então veja que o fato de adicionar um monstro a mais contra 4 personagens de 5º nível aumenta muito a dificuldade de um encontro. E por isso é importante balancear. Existem várias outras coisas que o D&D não leva em consideração, né? Então as magias, as habilidades dos personagens, a questão de que
um grupo de jogadores agindo em conjunto é mais eficiente do que um mestre controlando 3 Weizas, né? Nossa cabeça como mestre fica muito ocupada, então normalmente a gente acaba esquecendo de detalhes, passa batido por outras questões, tá? Por isso que o normal é que esses encontros aqui, para quem já mestra há bastante tempo, sabe que utilizar essa tabela aqui, os encontros são chamados mortais. Muitas vezes eles são bem mais fáceis, o que gera muita frustração nos mestres. E a gente pode depois fazer um vídeo sobre isso, como melhorar esta situação. Porque a gente faz lá, aqui vai ser um encontro chefão final, muito difícil, e vai lá, né, usa a calculadora aqui, e o encontro acaba na primeira rodada ou em 2 rodadas de forma muito fácil e muito simples. Mas você entendeu como é que constrói um encontro aqui na 5ª edição? Vamos voltar para o Fantasy Grounds aqui para a 5ª edição. Então, se eu quisesse fazer um encontro para 4 personagens de 5º nível, eu consigo pegar uma Vite, mesmo sendo um monstro que talvez seja complicado, né, tem CR3, né, e ajustar ele e botar um número certinho para aquele grupo de personagens naquele nível. Agora, no AD&D, a situação era muito, muito diferente. Vamos lá, abrir aqui o Fantasy Grounds do AD&D. Primeira coisa é que quando a gente fala com mestres, né, antigos como eu, que jogaram AD&D, a maioria vai falar assim que não lembra direito como é que de pensar nisso, fazer esses cálculos. Pensar de uma forma tão refinada que tipo de monstro, quantidade, e montar um encontro pensando se ele vai ser difícil, fácil, médio ou mortal. Isso quase não existia na nossa cabeça. Porque a mentalidade no AD&D e a mentalidade na escola antiga de RPG era diferente. Era, em primeiro lugar, uma mentalidade focada muito em ecologia. Então a gente não montava encontros para serem desafiadores aos jogadores, aos personagens. Os encontros eles existiam porque fazia parte do ambiente existir aquele encontro, a possibilidade daquele encontro. Quando a gente vai no... Vou tomar um cafezinho aqui que tá frio pra cacete aqui. Quando a gente vai no livro do mestre de AD&D 2ª edição, para tentar entender como é que funcionam os encontros, como é que equilibra, como é que constrói encontro, ele vai falar sobre encontros planejados, né, que daí tem descrição, tem gatilhos, quando que eles começam e tal, mas o maior foco vai ser nos encontros aleatórios. Então, o encontro aleatório era o coração do Dungeons and Dragons. A gente usava bastante encontros planejados, é claro, né? Olha, tem um inimigo, estou invadindo a casa de um barão para resgatar alguma coisa, roubar alguma coisa. A gente já planejava assim, olha, nesta sala vai ter tal criatura, vai ter tal monstro, tal chefe. Nas dungeons era muito comum a gente fazer isso, né? Em tais salas, em tais quartos, em tais ambientes já tem monstros, criaturas, NPCs planejados para aquele encontro. Era bem comum, tá? Mas o coração de AD&D estava nas tabelas de encontros aleatórios. E essas tabelas funcionavam especialmente para os ambientes naturais. Também funcionavam para as dungeons, mas aí eu vou dizer que era mais utilizado ainda mais antigamente no D&Dzinho velho e no AD&D primeira edição, que nós tínhamos um foco muito grande nas Mega Dungeons. E Mega Dungeons, para você pegar assim, olha, neste andar tem 500 salas e o mestre planejar o que tem em cada uma das 500 salas é impossível. Então, geralmente, o mestre planejava alguns lugares diferentes. Aqui é um templo, aqui é uma cripta do rei, aqui é a sala do tesouro. E o restante das salas, elas eram vazias e iam ser preenchidas com encontros aleatórios. Tá? Mas na 2ª edição, isso mudou. As Mega Dungeons elas foram sendo deixadas de lado para dungeons menores, como é o que a gente tem hoje em dia, em que elas eram fechadinhas, planejadinhas e que o volume de encontros aleatórios em dungeons quase não existia. Mas em ambientes naturais era muito comum terem as tabelas de encontros aleatórios.
Aqui é um exemplo que vem no livro do mestre, que ele ensina como montar essas tabelas, né? Em que aqui tem uma tabela de encontros aleatórios para o deserto. Então, a tabela que é rolado 2D10, né? Ou às vezes variava, às vezes era um D10 mais um D12, umas coisas meio doidas assim que eu não entendo por que era assim, né? Mas era 2D10, então, na média, você sempre ia rolar aqui um 11, né? Ou aqui entre 8 e 14, tá? Por aí, né? 8 e 12. E você tem os monstros aqui que você esperava encontrar num deserto. Então, a tabela de encontros ela era construída de acordo com o ambiente para aquela tabela de encontros. O grupo vai atravessar um deserto, a cada dia a gente rolava 2 ou 3 vezes nessa tabela. Às vezes tinha uma tabela para encontros diurnos e uma tabela para encontros noturnos. E você ia rolando, tá? Na verdade, tinha uma pré-tabela que era para dizer se ia acontecer um encontro. Qual é a chance de acontecer um encontro no deserto? É uma área vazia, gigantesca, a chance é de 1 em 1d6. Então, a cada dia você rolava um d6. Se tirasse 1, você rolava aqui na tabela de encontros para saber que encontro surgia ali. E agora vamos lá, né? Assim, a maior chance era surgir esses encontros aqui. Um ogro, camelo, né? Uma centopeia gigante, uma aranha gigante, uma caravana ou hobgoblins, ou uma caravana de hobgoblins, tá? Mas eram encontros aleatórios que condiziam com aquele ambiente natural. Conforme você vai indo mais para o extremo da tabela, ou para cima ou para baixo, vão acontecendo os encontros com animais mais raros de serem encontrados. Então, obedecia uma ecologia dos animais, monstros, criaturas mais comuns naquele ambiente para os monstros mais raros de encontrar naquele ambiente. Tá? Então, lá no extremo, nós temos Lamia e os gênios, né? Tanto para cima quanto para baixo, Lamia e os gênios. Como que essas tabelas eram construídas, então? Então, a gente tinha aqui, né, a tabela básica, tá? Né? Onde tem aqui, ó, monstros muito raros. Então, no 2 e no 3 vai muitos raros. No 4 é ou muito raro ou raro. Depois monstros raros, incomuns, comuns. E assim vai. E como é que o mestre decidia isso? O mestre fazia isso baseado, olha só, né? Então, duas coisas importantes. Aqui do lado está a Vite aberta. E a gente utilizava duas informações importantes para construir esse encontro. Era a frequência. Então, as Vites são monstros incomuns, tá? E o segundo é o clima. O clima é aonde que ele aparecia. No caso aqui, terra, né? Land. Isso quer dizer que aparecia em qualquer lugar de terra que não fosse mar. Em alguns casos tinha montanhas, em outros casos tinha neve, em outros casos tinha mar, lagoa, rio, planície, tá? Poderia variar aqui o ambiente. Isso aqui era o ambiente. Então, Vites pode acontecer em qualquer ambiente, que seja terra, que não seja água, e a frequência é incomum, ou seja, se eu quisesse construir uma tabela aqui no deserto, e acontece à noite, né? Então uma tabela para encontros à noite, eu poderia pegar e popular com Vites aqui nos encontros incomuns. Se eu quisesse, mas falar assim, olha, este lugar é muito conhecido por ter muitas Vites. Eu poderia botar Vites tanto no valor 7, 8 e também no 14 e 15. Ou seja, todos os encontros incomuns seriam encontros com Vites, porque eu já defini que aquele lugar é um lugar que tem muita Vite. No Forgotten, por exemplo, tem um lugar chamado High Moor, que é conhecido por ser lotado de Trolls. Então, quando a gente vai para a tabela de encontro aleatório lá no High Moor, ele vai estar lotado de Trolls aqui, porque existe uma grande chance dos personagens encontrarem Trolls lá. Tá? Agora, e a dificuldade do monstro que vai aqui? O que define isso? Nada. Na verdade, não existe nada que defina qual é a dificuldade do monstro que vai, né, ou do NPC que vai ocupar estes lugares na tabela. Isso fica totalmente a cargo do mestre e pensando no ambiente. Então a gente pensava no ambiente. A floresta das Wyrms, em Forgotten Realms. É uma floresta, né, floresta das serpentes. Então a floresta tem muitas Wyrms. Logo, eu vou botar Wyrms, né? Pronto. Tá? Então a gente pensava no ambiente, a gente pensava na ecologia. E depois que a gente botava um monstro, rolava o encontro, quantas Vites aparecem para o grupo? Daí agora não importa o nível do grupo. O grupo resolveu atravessar o deserto. Tá lá à noite, eu rolei o encontro e apareceu Vites, não importa se é um grupo de personagens de primeiro nível ou se é um grupo de personagens de 20º nível.
Eu vou pegar as bytes e vou definir quantas bytes vão aparecer. E isso tem sempre aqui, ó, número de monstros que aparecem, no caso das bytes. São 2d6, 2d8, né, que vai variar aí entre 2 e 16, e a média vai acabar ficando em 9, tá? Então, geralmente vão aparecer 9 bytes, independente do nível dos personagens, tá? E por isso que era muito comum os personagens, ao viajarem por florestas, eles encontrarem monstros, terem encontros que era muito mais difícil do que o nível deles. E por isso no AD&D a gente vivia com muito mais medo de explorar o ambiente. Porque a gente sempre sabia que você podia encontrar coisas mais complicadas do que a gente poderia lidar com aquilo. Conforme a gente ia subindo de nível e ficando em nível mais alto, a gente ficava mais tranquilo. Não, pô, agora eu já sou nível 10, eu posso atravessar essa floresta aqui que dificilmente vai ter alguma coisa que me incomoda e me atrapalha e me dificulta. Mas quando você é nível baixo, dificilmente você vai se aventurar fora de uma estrada, por exemplo. Porque os encontros em estradas, a gente também pensa, o que a gente vai encontrar em estradas? Ah, vão ser mais caravanas, né? Vai ser pessoas comuns, patrulhas e coisas do tipo, tá? Então, no AD&D era respeitada a ecologia e os jogadores tinham que respeitar a ecologia. E ficava uma coisa mais parecida com o nosso mundo real. Vamos lá, vou dar um exemplo. Se eu resolvo andar sozinho pela savana africana, o que eu posso encontrar lá? Vai aparecer de repente na quinta edição, a lógica da quinta edição é o seguinte. Não, o Leonardo está andando sozinho, ele é um commoner, nível 1, eu não estou andando com arma nem nada. Se um leão me vê de longe, o leão, né, na lógica da quinta edição, o leão vai pegar assim, cara, ele é nível muito baixo, eu sou muito forte para esse cara, não vou aparecer, vai ser um encontro mortal, não apareço. Se eu estiver usando uma arma, né, já estou num nível um pouco mais alto, daí os leões vão calcular, olha, 2 leões vai ser suficiente para deixar o Leonardo apavorado, talvez mortal. Agora, se eu estiver andando com um grupo de caçadores, daí os leões vão pensar assim, bom, vamos lá, agora vamos em 20 leões contra esse grupo de caçadores para dar um apavoro neles. E o mundo natural não é assim. Né? O mundo natural é, se eu começar a caminhar sozinho pela savana africana, na primeira noite a chance de eu ser morto por um leão, por uma hiena, ou um elefante, hipopótamo, seja lá o que for, é gigantesca. Né? No AD&D seguia a mesma lógica. A ecologia era muito mais importante do que pensar em equilíbrio. Na verdade, a gente nem pensava em equilibrar encontro. A gente pegava essas tabelas e usava elas. E olha, os jogadores que lidassem com aquilo. E para o mestre era bem divertido, porque a gente rolava a tabela, geralmente quase sempre acontece nesses monstros mais simples, comuns, né? Mas aquilo que eu narrei no início de surgir um dragão, aconteceu de verdade numa aventura que eu mestrei, né? Eles estavam andando por uma floresta, encontraram alguns javalis, encontraram um urso que não deu muita bola, e daí, lá pelas tantas, calhou de eu rolar o dado, e eu rolava, tá, gente? Não era eu escolhia, não, né? Eu rolava mesmo porque fazia parte da graça de ser um encontro aleatório, e fazia parte da graça dos jogadores. Eles sempre ficavam apavorados. Ih, lá vem encontro aleatório, tomara que não dê nada, tomara que não dê nada, tomara que não dê nada. Que é isso que acontece quando a gente vai explorar o mundo natural. Você não quer encontrar do nada um monstro gigantesco, um dragão na tua cara, quando você só quer chegar, sair do ponto A e chegar no ponto B. Mas é um risco que você tem na hora que você escolhe andar pelo mundo natural. E eu rolei, saiu o encontro com o dragão verde, né? Eu não narrei que eles encontraram um dragão verde do nada, né? Eles encontraram o covil, então era um ambiente super bonito, uma lagoa com uma cachoeira, e atrás da cachoeira chamada caverna. E o grupo pensou assim, olha, eu acho que ali pode ser um bom lugar para a gente dormir e passar essa noite. E era o covil do dragão verde. Eles resolveram assim, bom, mas vai que tem algum bicho lá, alguém vai lá e explora. Então ainda deu uma chance, né? Eles poderiam pegar e assim, gente, isso aqui tá estranho, vamos embora daqui, vamos para outro lugar. Porque faz parte da narração, não é porque teve um encontro aleatório que ele obrigatoriamente tem que acontecer. Vai sair e rola a iniciativa e sair na porrada. O mestre tem que entender o ambiente natural e tem que dar uma chance para os jogadores escolherem se eles querem interagir ou não com aquele encontro, se for possível. Então, o grupo decidiu entrar na caverna para saber se ela era desabitada, para eles montarem um acampamento lá.
E na hora que eles entraram na caverna, acordaram o dragão verde e o dragão matou 2 personagens do grupo antes deles fugirem de lá. Eram 5, 6, talvez 7 jogadores, não lembro mais. Mas morreu um mago e morreu um paladino. Né? Foram os 2 que morreram nesse encontro aí com o dragão verde, que era um dragão ancião. Tá? Mas no AD&D, isso quer dizer que sempre é assim, totalmente aleatório, a gente não sabe, não tem como equilibrar o encontro no AD&D? Tem, tá? Agora vamos lá que sim, existe uma forma de você pensar como equilibrar um encontro no AD&D. E o equilíbrio de encontro no AD&D acontece por esta tabela aqui, ó, tabela 55, né, nível da dungeon. Então lembrando, né, a AD&D vem da tradição das dungeons lá do velho Dungeons and Dragons, e a dungeon, até aqui no AD&D segunda edição, ainda era considerado quase que um organismo vivo. Tá? A dungeon ela tinha o turno da dungeon, quando aconteciam as coisas da dungeon. E a dungeon, conforme você vai descendo o nível, é esperado que você aumente um nível de dificuldade. E essa tabela é mais ou menos isso. Qual é o nível da dungeon? O nível da dungeon, a AD&D é tudo escroto, né? Então, nível da criatura, isso aqui é meio que o nível da dungeon, tá? 1, 2, 3, 4, 5, até 10. Isso aqui também tem lá em cima, ele explica que isso aqui é o nível do personagem. Não importa quantos personagens. Ah, meu grupo são 6 personagens de quinto nível. Tá aqui, ó, é nível 5. São 10 personagens de quinto nível, é nível 5. É um personagem de quinto nível, é nível 5, tá? Não importa o número de personagens. É aquele nível ali e pronto. E a gente pega assim, aonde que vai aparecer uma Vite então? Qual é o nível de dificuldade para uma Vite? Vamos lá, vamos direto aqui e depois eu vou mostrar como é que a gente usava de fato isso, tá? E usa até hoje, muita gente, eu uso também. Então vai lá para o XP da Vite, está aqui ó, 1400. E você vai aqui na tabela do XP e vê aonde que aparece 1400. Está aqui ó, entre 1001 e 3000. Então as Vites elas vão aparecer normalmente em maior quantidade em dungeons de nível 7, para personagens de nível 7. Ou seja, lá no nível 7 você pode encontrar as 2d8, né? Em média 9 Vites. Isso é o esperado, meio que equilibrado para um encontro entre médio e difícil. Tá? Esses encontros sempre vão ser de médio para difícil. Agora, sabendo disso aqui, né? Então, que as Vites são para personagens de nível 7. A gente utilizava isso de fato? Então, pegar assim, agora o grupo está em nível 7, eu vou botar umas Vites aqui que acho que o grupo dá conta. Não, a gente não utilizava. Primeiro porque a gente utilizava tabelas de encontro aleatório, tá? Então, isso era o mais comum. Mas quando a gente ia planejar o encontro, né? O grupo vai explorar aqui uma cripta e nessa cripta aqui tem mortos-vivos, eu vou botar Vites. Né? Eu posso botar Vites? A pergunta é, Vites vai ser muito difícil para o meu grupo? Como é que a gente calculava de fato aquilo? A gente não utilizava essa tabela não, tá? Essa aqui é a tabela que tem oficialmente no mestre, que em teoria deveria ser para um encontro equilibrado. Mas o que a gente utilizava de fato era esta informação aqui, ó, Hit Dice. Então Hit Dice é mais ou menos o nível do monstro, tá? Então uma Vite tem 4 mais 3, sempre que tem um mais você bota um nível a mais. Então as Vites são nível 5. E o que a gente calculava, e era o mais comum, é que as Vites eram para nível 5, e se você quisesse fazer um encontro médio ali, você colocaria uma Vite para cada personagem do grupo. Se o grupo tem 5 personagens, coloca 5 Vites. A gente utilizava de fato desse jeito? Não. Tá? O normal era a gente pensava as Vites são apropriadas para personagens de nível 5, vai lá e rola 2d8, que daí tinha a questão da sorte. Olha, apareceu 2, beleza, o grupo está bem. Apareceu 16, o grupo se fudeu. Né? Então, a gente utilizava ainda a sorte aqui, era o mais comum. Tá? E a gente, eu fazia assim, mas todos os mestres que a gente jogava, que eu jogava e tal, também utilizavam meio que isso aqui. Quando a gente tinha que construir encontro, tá? O mais comum era utilizar aventuras prontas, que o encontro vinha construído, e o encontro ele era construído mais ou menos nesse estilo, então era tudo uma coisa meio intuitiva. Conforme a gente ia jogando aventuras prontas, a gente entendia mais ou menos qual era o nível dos monstros para o nível dos jogadores, né? Qual era o tipo de monstro para o nível de jogadores, e mais ou menos quantos monstros deveriam aparecer.
E nas aventuras prontas, raramente tinha assim, olha, que aparece 2 monstros desse. Era como aparece um D4 monstros, 2D6 monstros. Então, por isso a gente mantinha essa aleatoriedade do número de monstros e utilizava o HD como um parâmetro para dizer mais ou menos em que nível esses monstros deveriam aparecer. Tá? Então era assim que era construído os encontros em AD&D. Era justo isso? Cara, a gente não se preocupava se era justo, a gente não se preocupava se ia ser muito difícil, a gente não se preocupava com quase nada. Era o jeito de jogar, era um jeito de fazer. A gente não tinha preocupações em montar encontros equilibrados. A gente tinha uma intuição do que era o encontro desafiador, o que era o encontro fácil e o que não era fácil. E a gente misturava tudo. O grupo vai desbravar uma floresta, vamos utilizar a tabela de encontro aleatório. Eu vou montar uma aventura onde eles têm que entrar num lugar específico que tem um monstro específico. Bom, agora eu vou botar 4, 5, 6 bytes, porque isso é o que vai ser desafiador para o grupo aqui, tá? Então, gente, essas são as diferenças de montar encontro em AD&D e em D&D. É muito diferente porque o raciocínio e a lógica são muito diferentes. No próximo vídeo eu vou mostrar um material maravilhoso que eu utilizava direto nas minhas campanhas de AD&D para definir os encontros, e vocês vão ver assim como é legal esse material. É a caixa A Ecologia de Elminster. E depois eu vou montar um encontro com Vites, seguindo a regra de AD&D. Vou montar 4 personagens de nível 7, tá? Né? Levando em consideração isso aqui. Então, se o livro do mestre considera que nível 7 é o apropriado para encontrar Vites, eu vou montar 4 personagens de nível 7, um fighter, né? Um guerreiro, um ladrão, um clérigo e um mago, clássico de D&D, e vou montar o encontro também com Vites, seguindo as regras da quinta edição. E neste caso, né, o que eu vou fazer, vou utilizar o mesmo nível, né, do personagem, vai ser 4, vai ser nível 7, tá? Calcular. Então são 6.000, para deixar um encontro difícil vai ser 4.200. Logo, eu vou utilizar provavelmente aí 3 Vites. No AD&D eu vou utilizar, eu não vou rolar aleatoriamente, porque daí seria difícil de comparar, mas eu vou utilizar ali a média, que vai ser 9, um pouquinho abaixo, porque no AD&D também era comum os grupos serem maiores, né? A gente podia contratar os hirelings, né? Personagens extras, NPCs, para acompanhar a gente. Então era muito comum um grupo de aventura no AD&D ter entre 6 e 10 personagens, tá? Logo ali, o que se espera no AD&D seria mais ou menos isso, uma Vite para cada personagem. Então eu vou pensar ainda, vou botar umas 4 Vites, talvez 5 por aí, que deve ser o padrão. Nosso personagem nível 7, 3 Vites aqui e 4 ou 5 Vites no AD&D. E vamos ver como é que os diferentes grupos se saem nestes encontros. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like aí. Se você quer mais conteúdos como esse, dá o seu comentário pedindo mais conteúdos como esse. E se você quiser que eu embrenhe um pouco mais na construção de encontros, tanto de quinta edição quanto de segunda edição, ou até mesmo terceira edição, quarta edição, eu não sou tão bom, embora eu tenha feito aventuras, publicado aventuras pela quarta edição. Eu acho mais complexo, um pouquinho mais complexo lá, porque eu não sou tão familiar assim, tá? Mas deixa seu comentário aí pedindo para construir mais materiais, conteúdos como esse. Um abraço e até mais!